No início era esta palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Vamos lá, ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, não há outro exaltado nesse lugar, exaltado nesse lugar. Santo, 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 santo. Oh, vamos juntos. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
Alisson, ora para a gente começar nosso encontro hoje. Só precisa ativar o áudio. Assim, sem a palavra não dá, né? Senhor, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado por todos que puderam estar aqui reunidos. Peço que abençoe e as pessoas que também não puderam, né? Que eles possam sentir a sua palavra por meio de nós. Peço que o Espírito Santo pouse sobre nós, nossa alma, nossas palavras, para que a gente possa aqui, de alguma forma, representar aquilo que você quer dizer para nós. Amém. Amém. Muito bem, obrigado, Alisson. Vamos então compartilhar um pouquinho da sua leitura, tá bom? O que você conseguiu extrair do texto essa semana. Lembra que o nosso texto foi do versículo 11 ao 26 de Atos 3, tá bom? E depois a gente já vai para o texto de novo e começa a meditar. Tá? Você quer começar, Alisson? Pode começar. Tá. Assim, para mim, foi muito um reforço do Atos 2, né? Dele falando dos pecados que as pessoas cometeram, inclusive em crucificar Jesus, né? Mas, ao mesmo tempo, tranquilizando eles que era aquilo que Deus queria, né? Eles estavam cumprindo a profecia. Eu diria que era algo esperado de Deus por nós, né? Deus sabia que a gente ia agir assim, sabia que a gente ia pecar, sabia que a gente ia errar e mostrou o caminho. Mas assim, o ponto que eu sempre pego um pontinho, né? E eu acho que hoje o que me chamou a atenção foi tipo quem tá fazendo. Deixa eu chegar aqui no trecho, né? Uhum. Cadê? Tá aqui, né? Foi bem virtude, mas foi o nome, o seu nome é aqui. Coincidiu bastante com a música, não sei porquê, mas e pela fé do seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. O que eu abri aqui está um pouquinho diferente do que eu li, né? Não sei porquê. Eu sei que tem as mudanças, né? Uhum. Mas eles falando que quem fez aquele ato não foram eles, e sim o nome de Jesus. É interessante que eles não falaram foi Jesus ou foi Deus, não, foi o nome de Jesus. Eu não consegui aprofundar o porquê eles falaram o nome e não Jesus, mas isso me chamou bastante atenção. Tá bom. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Boa percepção, Alisson. Obrigado. Jennifer. Para mim, assim, o que chamou atenção nesse texto, né, que nem acho que você colocou lá no grupo, que é a própria mensagem do evangelho, né, que igual o João Batista, quando começou a pregar, falou, né, o tempo chegou, arrependam-se, né, que o tempo já está próximo. E para mim, o arrependimento foi algo também, né, que nem quando eu compartilhei com vocês, assim, o amor não era algo tão genuíno, que era muito, e aí eu justificava pela racionalidade, porque eu sou racional, não sou sentimento. E outra coisa que também não era genuíno também era o arrependimento. Então, assim, até entendia conceitualmente o que é pecado, errar, né, e tudo mais, mas não vinha
ai, aquela coisa que bate na tua alma, né? Até porque eu acho que a minha alma estava tão longe, mas tão longe durante tanto tempo que não caía, assim. Eu fui moldada numa cultura, assim, vai, oriental, que, ai, tá, errou, ai, pede desculpa, não sei o que lá, mas o sentimento não vem, porque você é ensinado a fazer o que é certo, assim, sabe? Então fala e já tá tudo bem. Ah, foi mal, errei, ah, desculpa, e tudo bem. Mas ele não vem, não cai, assim, aquela coisa, aquela vergonha, aquele constrangimento, né? Então foi algo assim que eu também tive que aprender com Deus, né? O que é de fato se arrepender do pecado e não de um pecadão, assim, de qualquer coisa que a gente comete que desagrada ao Senhor, né? Então, assim, foi algo assim muito fácil de entender, muito difícil de sentir no coração mesmo. Até assim, então o que o arrependimento hoje significa para mim, né? E até ensino muito a Aline, né? Não, tá certo, né? É bonito falar assim, por favor, desculpa quando erra, né? Mas o que você de fato está sentindo? O que você sentiu quando você fez isso, né? Ensina ela a começar a entender os sentimentos dela mesmo, para não ficar robô, sabe? Xinguei a mamãe, ai, errado, desculpa, porque eu era um robô, né? Então, assim, eu fui um robô durante muitos anos. Então, assim, agora, para mim, o que significa arrependimento, até falo muito com Deus, assim, né? Poxa vida, Senhor, se eu estou errando, assim, constrange o meu coração, traz esse constrangimento, né? Então, e aí, isso para mim foi mais um reforço dessa mensagem, né? Quando ele fala assim, aqui no versículo, quer ver? Agora arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados, né? Então, para mim, acho que foi um reforço disso. Para mim, o evangelho é isso. É você falar com Deus e falar assim, olha, faz bater na minha alma, assim, o preço que você teve que pagar, né? Então, assim, faz ressoar no meu coração. Ressuscita o meu coração primeiro, para depois ele sentir. Então, acho que para mim foi isso. Legal. Ótimo, Jenny. Yuki. Para mim veio bastante esse mesmo versículo, né? Que agora arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Para mim, eu vejo muito como se viesse flashes de momentos que eu pequei ou de momentos que eu fui como que vou falar, arrogante. E é incrível como bate mesmo, como o constrangimento vem e o quanto a gente fica se culpando, né? E quando e a tendência para mim é que quando eu percebo que eu já fui pecaminosa, já continuo sendo, né? Mas que eram coisas que me constrangiam muito, eu tentava fugir. E quando eu apresento esse arrependimento para Deus, é como se ao invés dele julgar, ele tranquilizasse o coração. Então, eu acho que essa parte do arrependam-se e voltem para Deus, e ele fala para que seus pecados sejam apagados, sinceramente, eu não consigo entender essa parte de ser apagado, né? Porque como ser humano, a gente continua se julgando como, nossa, como eu sou errado e tudo mais. Mas é incrível que quando eu apresento para Deus, ele é amoroso até nisso. Até em tranquilizar, sabe? Legal, Yuki. Robert. A gente acha interessante, né, que eu nem conheço muito e nem nada. Essa parte de se arrepender é um tema que sempre volta, principalmente na minha discussão de terça-feira com a minha família, e já tiveram outras pessoas também que vieram, então, quer dizer que uma pessoa mata 27 pessoas, ela é salva se ela se arrepender? Se ela pedir desculpa, não, mas se ela se arrepender, sim. Porque o arrependimento é mudança de mentalidade, né? A pessoa, e isso eu estou falando aqui porque que aí você pode me corrigir depois.
não é pedir desculpa. Ele entende que aquilo que ele estava fazendo não faz mais sentido para ele, e aí ele não faria. Então, sobre a mesma circunstância, ele não faria mais a mesma coisa. Então, ele se arrependeu. Isso não vai fazer ele deixar de pagar o crime que ele cometeu antes. Isso não vai tirar ele da cadeia, ele vai continuar ali. Mas ele está salvo porque ele teve uma mudança de mentalidade. Isso foi o arrependimento dele. Porque ele já não é aquela pessoa que cometeu os crimes. Ele é uma pessoa diferente. Então, é nesse sentido que esse texto também falou comigo em duas coisas, né? Que tá todo aquele povo ali e acho que eles não tinham internet na época, né? Porque eles estão fazendo maravilhas e sinais ali o tempo todo, mas não sei se eles duvidavam o que acontecia, porque é um momento de festa, um momento de reunião, mas está acontecendo coisas ali fantásticas, né? Mas o tempo todo o pessoal está duvidando ainda, me parece assim, né? O tempo todo, tudo bem, desceu fogo, falou em línguas, salvou isso, levantou, mas sei lá, acho que eu bebi muito, não sei o que eles pensam, porque está acontecendo o tempo todo coisas ali, e ainda o tempo todo se duvida, né? Mas aquele é o início da onda, o impacto, é o momento que tudo aquilo que vai acontecer ali vai fortalecer de tal forma que vai chegar até a gente hoje aqui, ó, discutindo sobre isso, né? Nesse momento. Então, acho fantástico. Mas um ponto que me saltou aos olhos, assim, é que antigamente, quando eu era agnóstico, né, que eu dizia, não, existe Deus, mas não é esse daí da Bíblia, né? Que eu falava, esse daí é o Deus dos judeus, não é o meu. Achava que tinha... E aí, porque eu não conhecia a palavra, eu sabia que era um Deus que vencia os outros povos, enfim, que fazia e acontecia, mas para os judeus, né? Eu não me considerava judeu. E aí tá aqui assim, né? Vocês são herdeiros dos profetas da aliança que Deus fez com os seus antepassados, me lembrando, né? E ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Que é algo que às vezes a gente se sente excluído, porque Cristo veio para os judeus, né? Não veio para mim. Então é algo que a gente, quando a gente está distante, a gente pensa que sabe tudo e não sabe nada. E quando a gente vai se aproximando, a gente percebe o carinho de Deus com cada um de nós e que ele escolheu um povo. Não foi o cearense na época, não foi o povo paulista, que talvez não existisse naquela época, foi o povo judeu, mas para criar um povo, para mostrar como esse povo poderia agradar a Deus e que através desse povo, enfim, contou essa história para a gente, né? Para a gente entender esse amor, né? E agora, enquanto mais a gente lê, mais eu entendo o quanto eu não sei, mas o quanto eu percebo o amor de Deus, assim. Que apesar de a gente crucifica a Deus e ele nos ama e ele nos salva desde que a gente se arrependa. Assim. Acho que é isso que Legal. me veio. Vamos ler o texto, então? Versículo 11, eu estou lendo na NVI, né? Aquela versão NVI, porque tem, obviamente, versões diferentes. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos,
Eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, em outra versão diz refrigério, da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça nos céus até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no em tudo que eu lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Muito bem, então esse texto, assim como Atos 2, eu tenho que ter muito cuidado, porque é um monumento da fé cristã. Tá, e a familiaridade e às vezes até o excesso de quase subestimar o texto no superestimar, dizendo: esse aqui tá fácil, esse aqui tá tudo claro, pode tirar de nós aquela. Você sabe, o Alisson é da terra de praia, né? E às vezes acontece uma coisa interessante, que quando a gente vai, a Jenny está num apartamento novo, logo quando você chega num lugar diferente, num lugar bonito, que nem quando eu vim morar aqui do lado da represa e tudo mais, você tem aquela admiração e todo dia você olha aquilo e fala: gente, eu não acredito que eu estou aqui, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas aos poucos vai acontecendo uma familiaridade com o lugar, uma familiaridade com a paisagem, uma familiaridade com a casa nova, que você passa a perder essa uau, né? Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E isso passa a se tornar uma coisa comum. Até que você sai de lá e percebe: cara, não tem nada que se compare àquilo. Aí quando você volta para lá, nossa, como isso é bom mesmo, né? Eu não lembrava o que eu estava perdendo, né? O que que eu tinha deixado escapar. Isso às vezes acontece com as pessoas, isso acontece com lugares, isso acontece com paisagens, e acontece também com a nossa fé, com o texto bíblico, com a nossa experiência com Cristo, né? A gente vai se tornando tão familiar com os textos, tão familiar com as histórias, com a narrativa, com o discurso, com textos como esse, que a gente vai perdendo a grandiosidade que está diante da gente. Mas aqui nós temos um dos pilares da fé cristã, um monumento da fé cristã, que não só foi importante para transformar a vida daquelas pessoas, ou transformar a minha vida individual, mas que literalmente transformou o mundo. São esses textos, esses discursos, que fez com que nós pudéssemos, por mais que a gente viva num mundo com um monte de problemas e um mundo difícil, mas se a gente tem liberdade, se a gente tem acesso a textos, a pesquisa, e pode discutir sobre coisas, começa a partir da construção de momentos como esse, né? Porque o mundo ocidental foi construído a partir do pensamento cristão, né? A cristandade surge a partir daí, né? Não é à toa que a própria Igreja Católica, né, vai dizer que Pedro é o primeiro Papa, e até hoje, quando um Papa é colocado no trono, recebe o anel do pescador, né, como um sucessor de Pedro, né? Claro que é um assunto para um outro momento, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode negar a importância do que está diante de nós. Existem algumas coisas que foram muito importantes para a história, né? Quando a gente olha o discurso do Martin Luther King, né, eu tenho um sonho, né? Quando a gente estuda na escola sobre o discurso de Dom Pedro I, quando ele faz o dia do fico, né? Ou quando ele declara independência ou morte, quando a gente olha grandes discursos da história da humanidade, que mudaram o rumo das coisas, e que aquele discurso muda tudo a partir dali, né? E a gente tem um desses discursos, que é feito primeiro ali em Atos 2, e que ele é falado
de novo, com algumas diferenças, algumas ênfases diferentes, agora novamente, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente olha para esse texto é que, por mais que a gente fique ansioso, Pedro ainda não está falando para nós, mesmo que isso se aplica a nós, ele está falando para os judeus ainda. Nós vamos chegar na história. Aqui, o trecho que o Robert falou já implica a gente já. Já dá para a gente falar, opa, já tem opa, vai chegar algo na história aqui que tá legal. Mas ainda não está falando sobre nós, né? Ele está conversando com o povo judeu. Então é muito importante a gente olhar isso, porque até hoje, se você tem familiaridade com judeus, especialmente judeus ortodoxos, você sabe o quanto para eles é importante a história judaica, o Velho Testamento, a Torá, né, os Salmos. E quando eles guardam isso e as festas, a religião e todas essas coisas, né, todos esses símbolos, né, e todas essas expectativas, a guarda do dia do descanso, a Páscoa judaica, enfim, tantas outras coisas. E a gente precisa relembrar que isso, se é forte ainda hoje entre os judeus ortodoxos, ele está falando para judeus ortodoxos. Ele está falando para judeus ortodoxos 2000 anos atrás, no centro da religião judaica, que é em Jerusalém. Numa festa judaica, no templo judaico. Então não tem nada mais ortodoxo, né, judaico, religioso, do que esse momento que eles estão vivendo. Eles estão no templo, no pórtico de Salomão, numa festa, que é a festa de Pentecostes, né, em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E, então, eles estão no meio dessas celebrações, que é algo muito levado muito a sério pelos judeus, eles estão ali nesse momento. Você olha para o Pentecoste, é uma coisa interessante, porque é quase como se eles tivessem, que os líderes religiosos pudessem dizer, ufa, que alívio, agora a gente pode virar a página, porque Jesus já foi, estão dizendo aí que ele ressuscitou, mas esse barulho aí daqui a pouco cessa, porque, né, essa história não vai vingar. E aí, aliás, a gente vai ver uma conversa dessa na nossa leitura ainda vai surgir essa conversa logo. Mas aí vem Pentecostes. E aquilo que parecia que ia gradativamente esfriando e a coisa ia acabar, reacende, porque Pentecostes é um grande movimento, é uma profecia histórica se cumprindo. Né? Lembra quando a gente falou do profeta Joel, né? dos profetas do Velho Testamento, o Espírito Santo descendo ali, e o pessoal falando em línguas, um compreendendo o que o outro falava, idiomas diferentes, e aí Pedro levanta e fala, essa é a profecia que Joel fez, que está se cumprindo diante dos seus olhos. E aí, o que você faz com isso? Isso já deixa todo mundo agitado. 3.000 pessoas, depois daquilo, 3.000 pessoas eles falam, o que a gente faz agora? Arrependam-se, né? E eles se arrependem, abandonam os seus caminhos, a sua visão da religiosidade, reconhecem Jesus como Messias, e essa era a implicação, que é um grande pedra no sapato dos judeus ainda hoje, né? Reconhecem Jesus como Messias, o Salvador de Israel, são batizados publicamente, declarando essa união com Jesus e agora com a igreja que está nascendo, né, a igreja de Cristo. E isso já começa a incomodar de novo. A gente achava que o assunto tinha acabado, está aumentando. E aí, passa alguns dias, Pedro e João estão indo para o templo na hora da oração. O mendigo, né, a gente falou sobre isso semana passada, está ali pedindo esmola. Pedro vai dizer aquela frase poderosa para ele, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus, né, levanta-te e anda. E aí você tem um milagre de cura diante dos olhos da multidão. E todo mundo não tem como negar, porque todo mundo conhecia o mendigo, ele estava ali há muito tempo e agora ele está lá pulando, dançando. Uma profecia de Isaías se cumprindo diante dos olhos dele. E todo mundo fica agitado com a situação. Por quê? Porque na cabeça, a primeira reação dos judeus é olhar para Pedro e João como
provavelmente como profetas no nível de profetas do Antigo Testamento. Você tinha o Elias, por exemplo, o profeta Eliseu e outros profetas. Qual é a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento? É muito interessante isso. Porque no Velho Testamento você tem esses profetas, Moisés, depois você tem Elias, você tem Eliseu, né, e outros. E você vai vendo milagres acontecendo, não acontece o tempo todo. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que não acontece milagre o tempo todo, tem muito mais descrição histórica do que milagres. Tem alguns momentos históricos que esses milagres acontecem. Então, é muito importante você ver isso, você prestar atenção nesses fatos quando você está lendo o Velho Testamento, por exemplo, né? Mas existem algumas viradas históricas que surge alguém em nome de Deus, em nome de Yahweh, né, que é o nome que não era pronunciado no Velho Testamento, mas quando ele surge dizendo que era um profeta de Deus, e como é que eles sabiam que ele era um profeta de Deus de verdade, que aquele movimento vinha da parte de Deus? Pelos sinais que acompanhavam. Ele fala, esse profeta é um profeta de Deus. E eles reverenciavam, não adoravam o profeta, eles não cultuavam ao profeta de forma alguma, jamais seria pensado na tradição judaica de um profeta, de um rei, de um sacerdote que fosse adorado ou que alguém fizesse culto a ele ou qualquer coisa desse tipo. Imagina, de forma nenhuma. Então não era isso, mas ele era reverenciado no sentido de honrado como o representante de Deus. Por isso você vai ver, você tinha que ter muito cuidado da maneira que você tratava os próprios reis, né? Ali tinha que ter muito cuidado, mesmo que você vai ver acontecendo alguns momentos em que Israel se rebela contra Deus de tal forma que chega a matar os profetas. E depois a gente vai ver uma conversa ainda em Atos citando isso, que era um costume de Israel. Toda vez que eles se rebelavam contra Deus, eles se rebelavam de qualquer representante de Deus. Por quê? Qual é a coisa mais, né, lógica, né? Se eu estou vivendo um estilo de vida e aí alguém vem no nome de Deus e fala, olha, o estilo de vida que você está levando é errado, você precisa mudar os seus caminhos e se voltar para Deus. Mas vinha outros profetas falando, não, pode continuar vivendo do jeito que você está, porque Deus está aprovando o que vocês estão fazendo. O que a gente faz? Fica com raiva do profeta que diz que eu estou errado, porque tem outro profeta dizendo que eu estou certo. Eu quero esse. E aquele cara está falando de novo. O que eles faziam? Matavam o profeta, perseguiam o profeta. Então isso aconteceu várias vezes no Velho Testamento. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Tá? Então, isso é uma história recorrente na cabeça dos judeus, e aí eles veem um sinal miraculoso. Pedro se levanta e diz, olha, esse sinal está acontecendo como resultado da profecia de Joel, e o tempo, a era messiânica está começando. Porque qual era a evidência da era messiânica? A ressurreição dos mortos, isso está lá no Velho Testamento que estava dizendo, e os sinais de pessoas que seriam curadas, o povo de Israel que seria restaurado, esse tipo de coisa. O problema é que quando Jesus morre e Jesus ressuscita, você tem um sinal aqui, a ressurreição, você tem sinais de curas, mas tem algumas coisas que não aconteceram. Por exemplo, essa cura não é uma restauração global, acabou com a doença no mundo. Não é uma restauração da terra e não é uma visitação da paz, né, completa no mundo. Isso não aconteceu. Uma outra coisa que não aconteceu, o povo de Israel não foi restaurado para ser o centro, né, político do mundo. Ele continua sendo debaixo do poder do Império Romano. Então, essas são algumas coisas que até hoje os judeus vão dizer, olha, se Jesus fosse o Messias, por que essas coisas ainda não aconteceram? Por que o mundo ainda não está em paz? Por que as doenças ainda não acabaram? E por que Israel ainda não foi restaurado? Então, Pedro se levanta, essa pessoa é curada, e aí todo mundo olha para Pedro e fala, puxa, Deus levantou profetas no nosso meio, e aí ele começa a pregar. Ninguém duvidou do milagre. Mas o problema era qual é a procedência do milagre. Né? Então nós temos aqui Pedro começando, e ele começa dizendo, israelitas, por que vocês estão surpresos com isso? Vocês conhecem a Bíblia. Vocês
sabem de cor as histórias, vocês leram os profetas, vocês conhecem as profecias, vocês conhecem o caráter do nosso Deus, como é que ele costuma agir. Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar pelo nosso próprio poder ou piedade? E aqui que está a diferença que ele está dizendo. Agora nós não somos profetas que fazem o milagre, como vocês lembram no Velho Testamento. Mas desta vez, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso antepassado, glorificou o seu servo Jesus, e aqui eu quero abrir um parênteses aqui, o que eles estão dizendo? Esse milagre segue, não a mim e a João, mas esse milagre segue a Jesus. Jesus é o profeta que está sendo validado por este milagre, por essa série de milagres que vocês têm visto. Vocês conseguem entender a diferença? No Velho Testamento, o milagre validava o Moisés, o Elias, o Eliseu, aqueles profetas. Para dizer, nós somos profetas de Deus. No Novo Testamento, o milagre não está validando Pedro e João, está validando Jesus. A ressurreição é a validação do ministério de Jesus. E esse milagre também faz parte desse pacote, tá? Que veio junto com a ressurreição, veio um pacote junto de coisas que aconteceram ao redor. Então, glorificou o seu servo Jesus, vírgula, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse pedido para soltá-lo. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, gente, vamos ser sinceros, o problema não foi Pilatos, o problema foram vocês que decidiram matar ele. E aí aqui, eu quero fazer uma pausa, porque quando você olha para a teologia católica, e eu só estou fazendo uma análise teológica aqui desse ponto, tá? Não quero aqui fazer uma análise de tudo sobre o que é certo ou errado no catolicismo e outros movimentos, mas o ponto é que por muitos anos se deu muita ênfase a olhar o povo de Israel de uma forma como eles foram os que mataram Jesus, e daí vem boa parte dos movimentos antissemitas. Tá? Especialmente quando você vai ver, por exemplo, o fascismo italiano. Então, boa parte do discurso foi, olha, os judeus, e isso na Idade Média também, né, os judeus, eles mataram Jesus, e por isso gerou por muito tempo um ódio contra os judeus, tá? Porque foram eles que mataram Jesus. E a resposta do judaísmo ao cristianismo tem sido: Pedro rompeu com o judaísmo, por isso Pedro e Paulo, eles de certa forma criaram, ou pelo menos se eles não criaram, eles exponencializaram o antissemitismo, né, o ódio contra os judeus. Então, se você parasse nesse versículo aqui, talvez você poderia pensar desse jeito. Né, que é isso que Pedro está dizendo. Mas a gente precisa ler o texto completo e ver o que Pedro de fato está dizendo, tá? Então ele continua: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram, ele está dizendo para quem? Para os judeus, o autor da vida. E é muito interessante esse texto, essa frase, né? Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram aquele que criou a vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro está falando como um judeu para judeus. Pedro é um judeu. Pedro, você vai ver, continuando o livro de Atos, você vai perceber Pedro com atitudes muito judaicas da sua cultura, do seu jeito de pensar, na sua relação, inclusive, com os não-judeus. Não é um problema que se resolve na vida de Pedro da noite para o dia. Ele carrega o preconceito com outros povos, de uma série de coisas. Ele carrega isso porque ele é um judeu que ama o judaísmo, que pratica o judaísmo. Aliás, é importante a gente entender isso, que quando o cristianismo não surge como uma nova religião. Para os apóstolos, e mesmo para Cristo,
Ele não está dizendo, olha, esqueça o judaísmo, estamos criando uma nova religião. Na verdade, o cristianismo surge como uma continuação, ou como uma continuação lógica de tudo que aconteceu entre o povo de Israel em todo o Velho Testamento. Então a gente não veio criar uma religião nova, nós viemos, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente tudo que os antigos esperavam que acontecesse. E é disso que Pedro vai falar ainda nesse capítulo, né? Ainda nesse sermão. Então, Pedro ele começa o seu discurso a partir do ponto que para a gente é o centro da história da narrativa bíblica, que é a crucificação de Cristo. A crucificação de Cristo ele não é o começo do evangelho, mas é o centro do evangelho. Mas isso estava fresco na cabeça das pessoas. E eles olham um evento ali, o que aconteceu aqui? Falam, gente, por que vocês estão surpresos? Vocês não conhecem o Deus que costumou fazer milagres no Velho Testamento? É Ele que está fazendo esse milagre, mas não é por mim ou por João, não é por causa do nosso mérito, não é por causa da nossa bondade, não é por causa da nossa, né, da nossa piedade, ele vai dizer, mas ele fez isso honrando o Jesus que ele glorificou, Jesus que vocês mataram, que é o autor da vida e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então aqui a gente tem a base central do evangelho, que o milagre da cura daquele homem acontece como resultado da morte e da ressurreição de Jesus e como uma evidência que Deus o Pai estava aprovando o ministério de Jesus Cristo. E o resultado é que ele ainda está operando no meio de nós. E nós somos testemunha do que aconteceu, dos fatos, dos eventos. Mas é pela fé no nome de Jesus, e aí é importante perceber a transição que ele está fazendo. Por que usar o termo o nome? Foi o nome que curou este nome que vocês veem e conhecem. Porque há uma relação de Israel com o nome. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel, a pergunta de Moisés é, quando perguntarem quem me enviou, o que eu respondo? E é interessante que no Velho Testamento há vários nomes que representam Deus. Nesse caso, Deus diz para Moisés, quando te perguntarem, diga, eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. O eu sou que te enviou. E esse era um dos nomes de Deus. Mas nós temos o nome Yahweh, e aí você tem outros nomes, por exemplo, Abraão vai chamado, né, Yahweh Jireh, né, o Jeová Jireh, o Deus que provê. Nós vamos ter, por exemplo, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós temos Jeová Nissim, Deus é a minha bandeira. Nós temos Jeová Rafá, Deus é o Deus que cura. E há vários nomes para Deus no Velho Testamento. Quando Pedro está dizendo, ele foi curado no nome e o nome o curou, é como se ele estivesse dizendo, olha, esse nome, ele é a soma de todos os nomes de Deus. Nós em um nome nós temos toda a bênção de Deus, tudo que a gente aprendeu da cura, da provisão, da justiça, da presença, enfim, todos os nomes, há vários nomes de Deus no Velho Testamento. Agora, isso tudo é manifestado a nós por meio de um nome, o nome de Jesus. E é neste nome que ele foi curado. Ele não disse no nome de Jeová, ele não disse no nome Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Rafá o curou. Ele não diz Jeová Nissim ou qualquer outro dos nomes de Deus. Jeová Jiré ou coisa desse tipo. Não é porque ele está invalidando, dizendo, olha, abandonem esses nomes. O que ele está dizendo é que o mesmo Deus que estava operando no Velho Testamento, do qual nós conhecemos o seu nome ou os seus nomes, se manifestou a nós, e o nome desse Deus é Jesus. E é nesse nome, é nessa autoridade que esse mendigo foi curado, que esse homem foi curado pelo nome de Jesus,
um nome curou este nome que vocês veem e conhecem. Por isso que esse termo, o nome de Jesus, é tão importante. Porque o nome de Jesus, ele reúne todos os outros nomes. É interessante porque a Bíblia não diz, você deve conhecer todos os nomes que Deus recebeu no Velho Testamento para que você seja salvo. Você só precisa conhecer um nome, que é o nome de Jesus. Se você conhecer o nome de Jesus, conhece Deus. Se você conhece Jesus, você conhece Deus. E é por isso que é pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Por isso que nós oramos no nome de Jesus. Por isso que na fórmula batismal nós temos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o nome para nós é tão importante, esse termo, o nome de Jesus. Por isso que nós cantamos, maravilhoso esse nome é, poderoso esse nome é. Por quê? Porque é o único nome, e a gente vai ver isso, pelo qual nós podemos ser salvos. E é esse nome, e como é que a gente sabe disso? Qual é a evidência para o povo de Israel? Os sinais que o acompanharam, as pessoas que foram curadas pelo nome, pela fé no nome de Jesus. Lembra que quando Pedro faz o milagre, ele vai dizer, em nome de Jesus, eu ordeno, levanta-te e anda. Ele não faz no nome dele próprio, e ele nem fala em nome de Deus, ele não fala em nome do Espírito Santo, ele não fala em nome de Jeová, Jiré, em nome de Adonai, em nome de El Shaddai, ele fala em nome de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus encarna e ele se torna homem, ele se torna o elo entre nós e toda a plenitude da divindade. Em Cristo, nós temos a relação com toda a plenitude da divindade. Aquele Deus que é inacessível, que é maior do que todo o universo, que está fora do espaço e tempo, se tornou acessível a nós por meio de um homem, Jesus o Cristo. Lembra que Cristo não é sobrenome, Cristo é o título, né? O Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Então a fé que vem por meio dele, de quem? De Jesus, lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver, e isso é um sinal. Lembra que a gente falou semana passada, um sinal desse tempo escatológico, ou seja, desse tempo futuro, de quando todas as coisas vão ser restauradas, tá certo? Então você tem pessoas sendo curadas como como se fosse um trailer, a gente estava falando de filmes antes, né? Como se fosse o trailer do filme, tá? Não é o filme ainda, mas ele é o trailer, ele é os melhores momentos do que vai acontecer. Então, Pedro, ele mostra para eles algumas coisas. A primeira coisa, vocês têm um fato diante de vocês, uma pessoa foi curada e vocês não podem negar isso. Está aqui o fato. A segunda coisa, mas como eles foram curados? Pelo nome de Jesus. Vocês sabem que no Velho Testamento, a lei dizia que se um profeta falasse que estivesse falando em nome de Deus, ele tinha que realizar sinais para provar. E se ele não provasse, ele tinha que ser apedrejado. Muito bem. O nome de Jesus foi mencionado e ele foi curado. Não por mim, não por João, nós não temos o poder de curar. Foi o nome de Jesus quem curou. Então está aqui a evidência. Mais do que isso, nós somos testemunhas que esse Jesus morreu e ressuscitou. Então, é uma evidência que muitos de vocês viram. Porque isso era um fato que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que mais de 500 pessoas tiveram contato pessoal com Jesus depois que ele ressuscitou. Agora, esse homem está vivo, como cada um de vocês pode ver, e a cura desse homem e a ressurreição de Jesus é uma grande evidência que vocês, como diria o pessoal hoje, que vocês erraram rude, que vocês pisaram na bola feio. Por quê? Porque todas as evidências apontam que ele de fato era o autor da vida. Agora veja, quando ele fala que ele era o autor da vida, o que Pedro está dizendo? Quando ele diz que Jesus é o autor da vida, o que significa dizer ele é o autor da vida? Ele não está usando uma linguagem metafórica aqui. Ele está falando com o povo de Israel. Para o povo de Israel, quem é o autor da vida? Deus, né? Ele que soprou e deu vida.
Se Deus é o autor da vida e Pedro está dizendo que ele é o autor da vida, o que que ele está dizendo? O que que isso diz sobre Jesus? E quando ele diz, então, que é no nome de Jesus que as pessoas são curadas, e aí isso gera um conflito. Ou eu vou... E esse é o problema do cristianismo. O problema do cristianismo, o cristianismo podia ser muito mais simples, podia ser só uma ideia filosófica, podia ser só uma ideologia. Ele podia trazer um monte de ideia bacana e discutir essas ideias e estaria tudo bem. As pessoas não têm problema com muitas das ideias do cristianismo. O problema é que o cristão insiste em dizer que Jesus é Deus, que ele ressuscitou e que o nome dele é o nome que a gente, que é pelo nome dele que a gente sempre salva. Aí que é o problema. Aí que estraga tudo. Porque como o C.S. Lewis fala, quando você olha para o cristianismo, você vai reconhecer que Jesus de fato é o Filho de Deus, e de fato ele é Deus, ou ele era um doido. Então não dá para você olhar para Jesus como um grande mestre, como um grande exemplo. Quem quer seguir uma pessoa, se eu chegar para você e falar assim, olha gente, eu sou Deus. Você fala, meu, Samuel ficou louco, Samuel está dizendo que é Deus, e agora? Daqui a pouco, quarta-feira, ninguém vai mais vir. Só um doido ou outro que vai querer me seguir, né? Porque tem doido para tudo, mas as pessoas normais não vêm mais. Por quê? O cara está dizendo que ele é Deus. Esse é o problema de Jesus. Então, como é que você vai olhar para uma pessoa que se diz que é Deus e vai dizer que aquela pessoa tem sanidade? A menos que ele de fato seja Deus. E aí a ressurreição gera um problemaço. Cara, tá. Pode ser que o cara seja doido. Pode ser que o cara não seja Deus. Mas, meu, o cara ressuscitou dos mortos. E agora? O que a gente faz com isso? Como é que você dorme com um barulho desse? Eu falei, em nome de Jesus, levanta e anda, e o cara levantou e andou. Como é que você resolve essa equação aí? É disso que Pedro está dizendo. Olha, aqui, diante dos olhos de vocês. Agora, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi por meio da sua ignorância que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Isaías 53, por exemplo. Vocês podem fazer a lição de casa e ler depois. Que tem um monte de problema ali para o judeu, porque o judeu que vai dizer aquele texto não tem nada a ver com Jesus, está falando do povo de Israel, tem alguns problemas graves ali para eles resolverem, se ele está falando do povo de Israel ali naquele texto. Por muitos anos, Isaías 53 não era lido nas sinagogas, porque qualquer pessoa que lesse fala, cara, está falando de Cristo. E aí agora eles voltaram a ler, mas eles estão falando outra coisa. Não está falando de Cristo, está falando do povo de Israel, do sofrimento do povo de Israel. Não dá para a gente lidar com esse texto hoje à noite por causa do tempo, mas vai ter algumas afirmações que ele fala ali que não dá para dizer que está falando do povo de Israel. Primeiro porque esse texto é um texto que está botando o dedo na ferida de Israel, dizendo que Israel rejeitou o servo sofredor. Então a pergunta é, quem é o servo? É Israel ou é o Messias? Pedro vai dizer que é o Messias, que é o servo sofredor. Deus tinha predito para os profetas que o seu Cristo, o seu Messias, o seu ungido, haveria de sofrer. Isaías 53. E aí ele vem para isso agora. Arrependam-se. O que é arrependam-se? Metanoia. Arrependimento é metanoia, uma mudança de mentalidade. É eu olhar a realidade por outros olhos. É eu mudar os meus conceitos da história. É eu mudar a minha mentalidade em relação a Jesus, em relação a toda a vida. Como vocês já citaram muito bem, inclusive o Robert falando de um assassino, o arrependimento significa eu mudei a minha mentalidade de tal forma e eu estou tão convicto
do perdão de Cristo e que isso implica para a minha eternidade, que eu estou disposto a pagar pelos crimes que eu cometi. Mas eu sei que eu não posso, pelos meus esforços, fazer penitência pelos pecados que eu cometi. Seja esses pecados uma pequena fofoca, ou seja um assassinato, eu não tenho em mim o que eu preciso para fazer penitência pelos pecados. Mas me arrepender é perceber que eu de fato sou um pecador. E pecador não é só o que eu faço, mas o pecado está linkado com a minha identidade. Isso não diminui o seu valor, e a prova disso é a morte de Cristo na cruz. Né? Mas o pecado significa errar o alvo. Eu errei o alvo da minha vida ao me afastar de Deus, a dar as costas para Deus e ao rejeitar Jesus. E ao me arrepender, eu me reconcilio com Deus por meio de Jesus e eu passo a viver a vida que eu tenho para viver hoje por outros valores, por uma outra realidade, dentro de uma outra sentido. Então, por isso que o termo está: arrependam-se e voltem-se para Deus. Voltem para Deus. Isso era o que os profetas do Velho Testamento diziam constantemente para Israel. Arrependam-se e voltem para Deus. E Pedro está dizendo novamente, mas agora qual é a diferença? Que Pedro está dizendo, qual é o jeito que eu volto para Deus? Qual é o caminho de volta para Deus? Essa é a pergunta de ouro. É a pergunta de $1 milhão. Qual é o caminho de volta para Deus? E ele diz que quando eu me arrependo e me volto para Deus, os nossos pecados são cancelados. E é exatamente isso que a gente acabou de dizer. O que quer dizer que são cancelados? São totalmente perdoados e Deus não leva mais em conta. É como se Deus pegasse os seus pecados, jogasse no mar e colocasse uma placa proibido pescar. Nós vivemos numa sociedade que ela vai dizer que a mensagem cristã, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade muito louca, né? Uma sociedade cheia de conflitos e cheia de contradições. Que ao mesmo tempo que ele vai dizer, mas os cristãos, eles são muito orgulhosos, ou eles apontam o dedo para todo mundo, eles acusam todo mundo, porque eles estão dizendo, olha, certas coisas são pecados, você precisa se arrepender. E isso não é agradável para as pessoas ouvirem. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade que dizem, viva como você quiser, faça o que você quiser, porque essa vida não tem sentido nenhum, o importante é você ser feliz. Essa mesma sociedade, quando você decide mudar de vida, ela vai olhar e falar assim, agora você quer ser perdoado. Agora você acha que a sua vida tá tudo certo. É a sociedade do cancelamento, né? Você é cancelado. Enquanto na Bíblia, o que é cancelado não é você, o que é cancelado é o seu pecado. Essa é a diferença do Evangelho para as outras propostas. Em qualquer proposta, você errou, você é cancelado. Mas no Evangelho, se você se arrepende, quem é cancelado é o seu pecado. É o seu erro. Por quê? Porque Jesus já pagou por isso na cruz. Porque Jesus, a morte de Cristo, tem um valor tão alto que ao rejeitar você, uma vez que você se aproxima de Jesus e clama pelo nome, e se associa ao nome, e se submete ao nome, se Deus rejeitasse você, seria como Deus negasse a própria morte do seu filho. E como Deus não pode negar o seu filho, ele também não pode rejeitar aqueles que foram aceitos pelo seu filho Jesus. E quem é aceito por Jesus? Jesus Cristo disse, todo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele não falou, olha, você tem que passar por etapas. Ele não falou, você tem que fazer um curso aqui primeiro, um curso ali depois, você tem que fazer processos, você vai fazer isso. Não. Ele não disse isso. Ele disse, qualquer um que vier a mim, não importa como você esteja, não importa que estado você está, não importa qual é a sua vida passada, quando você chega a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e aqueles que são aceitos por Jesus, são aceitos também
por Deus o Pai, de tal forma que quando Deus olha para você, ele não vê mais os seus pecados, o que ele vê é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É por isso que os seus pecados são cancelados, que cada vez que ele olha para você, ele lembra a frase do seu filho na cruz: Pai, está consumado. Tetelestai. A conta está quitada. Ele não tem mais dívida nenhuma contigo. Eu paguei a conta. Eu paguei a dívida. Essa é a maior resposta que nós podemos ter para a vergonha, para a culpa, para os problemas mais profundos emocionais que nós carregamos, para o problema do perfeccionismo, para o problema das doenças que são compulsivas como resultado do sentimento de culpa e de vergonha que a gente carrega na história, porque a cruz ela elimina a nossa culpa e ela elimina a nossa vergonha. Ela diz para você: eu te vejo, eu te amo e eu estou disposto a ir aonde for preciso para te resgatar. Mas o que a gente precisa fazer? Mudar a nossa mentalidade e se voltar para Jesus. Se voltar para Deus através de Jesus, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo que lhes foi designado Jesus. Agora, e que ele lhes mande o Cristo para o qual ele foi designado Jesus. É interessante essa frase, por quê? Porque Pedro, ele está aqui nesse trecho, ele está enfatizando a importância de Israel na história. E deixa eu explicar isso para vocês. O problema quando um judeu fala para mim se Jesus veio, por que ele não restaurou tudo como foi prometido que o Messias restauraria? A resposta está aqui. Porque Israel rejeitou. O que isso quer dizer? Que ao aceitar a Jesus, ao Israel reconhecer Jesus como o Messias, Deus restauraria todas as coisas. Então não resolveria o nosso problema? O problema nosso, então, continua sendo Israel? Não. Por quê? Porque nós continuamos sendo responsáveis por aceitar Jesus. O que isso significa? Significa que Deus permitiu que Israel rejeitasse Jesus para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ouvir sobre Jesus. E pudéssemos fazer parte do povo de Deus e das promessas de Deus para o mundo. Para que quando Israel reconhecer Jesus como Messias, eles não sejam os únicos a participar das bênçãos de Deus, mas toda a terra participe também. Ou seja, todos aqueles em todos os lugares que receberam Jesus como seu Senhor. Então, essa promessa de que venham tempos de descanso é a promessa da era messiânica que os judeus ainda esperam. Quando é que essa era virá sobre Israel? Quando Israel reconhecer Jesus como Messias de Israel, que foi prometido pelos profetas do Velho Testamento. Então Israel será restaurado. Israel vai estar numa posição melhor do que a nossa? Não. Por que não? Porque nós, ao recebermos Jesus, nos tornamos um só povo com Israel. A gente viu isso lá em Efésios. De 2 povos, fez um povo só. E não tem a ver com cultura aqui, não tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com a nossa posição na nossa relação com Deus espiritual. Israel foi um instrumento para que todos os povos se chegassem a Deus e fossem participantes das bênçãos junto com Israel. Mas Israel rejeitou a Deus. E o que Deus fez? Forma um povo, a igreja, para fazer o que Israel não fez, levar o evangelho a todos os povos. E deixou eles ali no banho-maria. Porque Deus fez promessas claras e reais para Israel no Velho Testamento. Deus tem uma aliança com Israel. E o que a gente faz com isso, então? Haverá um momento, quando eles se arrependerem, mudarem a sua mentalidade em relação a Jesus e se voltarem para Deus por meio de Jesus, o povo de Israel viverá o descanso, ou seja, a era messiânica que lhe foi prometido da parte do Senhor, e Jesus se manifestará ao mundo e a Israel
Por isso que o versículo 21 ele vai dizer: é necessário que ele permaneça nos céus até o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Em outras palavras, Jesus subiu aos céus para que o evangelho, por meio do Espírito Santo, que vem em Atos 2, fosse levado para toda a terra. E quando chegar o momento em que Israel reconhecer quem Jesus de fato é, ele vai se revelar ao mundo e ele vai restaurar todas as coisas. Mas por que ele ainda não fez? Para que eu e você também tivéssemos a oportunidade de ouvir sobre Jesus. É muito importante a gente entender como essas coisas estão ligadas. Então, deixa eu repetir aqui, porque eu sei que é muita informação, e deixa eu tentar colocar isso numa linha do tempo. Jesus se manifestou a Israel, e há uma promessa de que quando o Messias viesse, ele iria restaurar Israel. Quando Jesus está conversando com os discípulos, antes dele subir aos céus, Atos capítulo 1, a pergunta dos discípulos é: agora que o Senhor ressuscitou, quando é que você vai restaurar o reino? A resposta de Jesus é: não interessa para você saber quando. Vocês vão ficar em Jerusalém, esperem, e o Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a conversa. O Espírito Santo desceu, eles estão sendo testemunhas em Jerusalém. E o que eles estão dizendo? Vocês estão esperando o Messias esteve entre nós. Vocês rejeitaram, mataram o Messias e rejeitaram o Messias. E vocês estão esperando a era messiânica, que Israel seja restaurado e que haja paz no mundo. Quando isso vai acontecer? Quando vocês se arrependerem e quando vocês reconhecerem Jesus como Senhor, isso vai acontecer. Mas agora é importante, foi necessário que Jesus, e isso que ele vai dizer aqui, continue nos céus até que chegue o tempo de restaurar todas as coisas. Começando por onde? Por Israel. Restaurar Israel. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Jesus Cristo, quando estava na terra, há um texto em Mateus que diz que Jesus Cristo sobe nos muros de Jerusalém e olha para a cidade e ele começa a orar. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu tentei te juntar como a galinha que junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Tanto agora, vocês sofrerão perseguições e guerras até que venha o dia em que vocês digam: bendito o que vem no nome do Senhor. As palavras de Jesus Cristo. Agora Pedro está dizendo para os israelitas: vocês rejeitaram o Messias, mas quando vocês se arrependerem, ele se revelará e trará o tempo de refrigério para Israel, e ele vai restaurar todas as coisas, e ele vai se manifestar a vocês. Então, ele continua dizendo, porque ele disse através de Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam em tudo que eles disser, quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio deste povo. Então Moisés, o grande profeta Moisés, estava profetizando, dizendo: olha, haverá um grande profeta que Deus vai levantar e vocês devem ouvi-lo, senão vocês são eliminados das promessas de Deus. Quem era esse grande profeta? Ele continua: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são os herdeiros dos profetas. A gente precisa lembrar sempre disso. Todos os profetas vieram de Israel. A Bíblia veio de Israel. O Messias veio de Israel. Então vocês são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. E ele disse a Abraão: é por meio da sua descendência que todos os povos da terra serão abençoados. Então é muito importante a gente lembrar disso, que Deus tem uma relação especial com Israel.
E ele termina dizendo: tendo Deus ressuscitado o seu servo, é um termo usado baseado em Isaías, enviou primeiramente a vocês. Vocês são privilegiados, vocês receberam primeiro, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, para a gente encerrar nossa reflexão hoje à noite, quando nós ouvimos o evangelho sendo exposto por Pedro aqui, que tem a implicação nossa, mas aqui nós estamos com uma implicação: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nós fazemos parte de todas as famílias da terra, que serão benditos por meio do Cristo que surge no meio de Israel. Mas ele está primeiro falando a Israel sobre essa promessa de restauração de Israel, que viria quando? Quando eles recebessem o Messias, confessassem o nome. E a gente vai ver, continuando Atos, que alguns fazem isso, mas ainda não é uma coisa... e ainda não chegou o momento onde Israel, como um povo, né, confessa o nome de Jesus como o Messias. Mas o que, por um lado, é algo negativo, como o Alisson comentou, no que diz respeito a eles terem entregue Jesus para ser morto, mas Deus usa isso na sua graça e misericórdia para trazer muito mais bênção para todos nós, para que nós pudéssemos ser privilegiados de participar das bênçãos de Jesus para a humanidade. E não só isso, mas nós temos o privilégio de sermos os portadores da mensagem de Deus que Israel tinha sido escolhido para ser em primeiro lugar. Em outras palavras, assim como Israel foi um povo formado para mostrar para o mundo a justiça, a bondade, o amor de Cristo, e eles rejeitaram o Cristo, ao receber Cristo e o Espírito Santo de Deus em nós então somos responsáveis por fazer o que Israel não fez. Um dia eles voltarão e eles vão fazer isso. Mas agora a tocha está com a gente, a vez é nossa, o privilégio é nosso e a oportunidade é nossa. Porque nós fomos encontrados por Cristo, resgatados, perdoados, transformados, recebemos o Espírito Santo dele. Então nós precisamos contar as boas notícias para que outras pessoas ouçam também. Porque é no nome de Jesus que as pessoas encontram todo o sentido, todo o propósito, encontram a redenção, o refrigério que eles buscam. E o que agora nós sentimos de uma forma interna e espiritual, um dia será percebido de uma forma global em todos os aspectos da humanidade. Mas hoje nós vivemos dentro dessa segurança. Você pode deitar e dormir, porque Deus está no controle da sua vida. Então nós compartilhamos dessa verdade, dessa mensagem com as pessoas que estão ao nosso redor, não como se é uma boa notícia, né? Não como uma maneira de atacar ou de condenar pessoas, mas por causa da alegria que nós temos, pelo que nós temos recebido por meio do nome de Jesus. Então, espero que a gente se lembre disso, espero que nós sejamos encorajados por isso, porque essa é a estrutura da narrativa bíblica, a estrutura da mensagem do Evangelho, Velho e Novo Testamento, convergindo, se abraçando, né, para que por meio disso nós possamos viver as boas novas do Evangelho. Nós não olhamos para o povo de Israel como de uma forma, como eu disse, antissemita, dizendo, olha, eles que têm que mataram Jesus. Nós olhamos para eles com gratidão, porque foi o povo que Deus usou para trazer as Escrituras para nós e por onde Jesus Cristo veio. Nós entendemos que a rejeição deles a Jesus nos trouxe benefícios, porque permitiu que nós ouvíssemos o Evangelho, por isso nós oramos por eles também,
Porque, para encerrar, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11 que se a rejeição deles no passado nos trouxe bênção, quando eles no futuro se voltarem para Jesus, trará muito mais bênçãos ainda. Porque é por meio deles que Deus vai trazer a paz em toda a terra. Então, eles não estão numa posição acima de nós, porque quando nós estamos em Cristo, nós temos o melhor, mas nós honramos, nós somos gratos e nós oramos pelo povo de Israel. Não de uma forma, talvez política. Nós não entendemos tudo das brigas que acontecem no Oriente Médio. Eles são pecadores, eles rejeitaram a Jesus, é evidência disso. Então, nós não somos obrigados a concordar com todas as posições políticas de Israel, necessariamente, e dizer que todos os árabes são o demônio, Israel é o povo de Deus. Não é dessa forma, tá? Não é de uma forma acrítica, sem críticas nenhuma a Israel. Estou falando Israel hoje, a nação de Israel hoje, tá? Não é disso que eu estou dizendo, mas nós reconhecemos que há uma aliança de Deus com o povo de Israel, da qual nós fazemos parte porque somos o povo de Cristo, mas nós oramos para que eles reconheçam Jesus como o Messias e, por meio disso, eles sejam reconciliados. Com quem? Com Deus, com os árabes, com os egípcios, com outras pessoas também. Porque através de Cristo é que essa reconciliação é possível. Tá bom? Vamos para os nossos pedidos de oração e para a gente encerrar o nosso encontro de hoje.